A seguir é uma análise educacional sem fins lucrativos. Dr. Stone pertence a TMS Entertainment, Shueisha, Niichi Nagaki e Boichi. Por favor, apoie o lançamento oficial. Mas antes de começar o vídeo, visite meu Instagram @alsalvadora para acompanhar meus stories do dia a dia. Por exemplo, alguns dias atrás, fui pegar o diploma na faculdade e fiz uns stories bem bacanas como esse aqui. Até nunca mais! UFJ! Além disso, liberei a assinatura para o clube de membros do canal. Mais para frente, farei uma live dando mais detalhes sobre o clube e mostrando alguns benefícios. Agora, vamos começar de verdade a análise da parte 2 do primeiro episódio de Dr. Stone. Olha, essa coisa pingando lá de cima. É um líquido milagroso feito de guano de morcego. Ácido nítrico. Se eu tivesse uma bebida alcoólica... Com álcool na bebida, eu poderia combinar ácido nítrico e etanol para fazer nital. É um agente decapante de força industrial. Bom, aqui o Senku ele menciona algo muito interessante que eu não estudei tanto detalhamento na faculdade, que são esses agentes decapantes. Basicamente, um agente decapante serve para poder limpar revestimentos metálicos. Você limpa a superfície, tirando todo o óleo, todo óxido ou qualquer outro tipo de sujeira, tanto mecânica quanto quimicamente falando. No caso, se for usar de forma mecânica, normalmente se utiliza algumas escovas de aço para poder lixar a parte para fazer o seu polimento. Você retira a camada de cima suja e vai ficar uma camada limpa logo embaixo. Quimicamente falando, você adicionar, por exemplo, esse nital, como ele havia falado, mas qualquer outro ácido forte também funciona, tá? Bora deixar ele em cima da superfície para poder agir contra a corrosão, retirar aquela superfície para depois você passar um outro revestimento. Decapar significa isso, essa limpeza de revestimentos metálicos. E você faz isso justamente para você adicionar um novo revestimento à sua superfície de metal, a fim de poder botar uma nova camada de proteção contra corrosões. Agora, faz muito sentido que o Senku pense em um agente decapante para poder reverter esse processo de petrificação, porque se um agente decapante serve para poder tirar esse revestimento em cima, para poder fazer essa limpeza, então é natural que eu pense em fazer isso nos seres humanos, já que eles foram transformados em pedra. Agora, o problema, gente, é que o interior das pessoas também se transforma em pedra, né? E aí não adianta nada você aplicar um agente decapante em cima, retirar o revestimento por fora, vai continuar pedra do mesmo jeito. O máximo que você está fazendo é fazer eu não sei qual é o nome do... É um termo médico, mas você está só tirando a pele da pessoa. Uma ação horrível de fazer numa cirurgia, por exemplo. Mas assim, é anime, né? Então é fantasioso isso. Continua fazendo bastante sentido o Senku pensar no Nital para poder reverter o processo de petrificação das pessoas. Não daria pra fazer vinho com essas frutinhas que eu peguei? Fazer vinho não poderia ser mais fácil. Esmagar uvas, colocar em um recipiente e misturar todos os dias até ficar pronto. 3 semanas. Isso deve servir. Destilação de vinho para iniciantes. Para começar, como fazer brandy. Aqueça, esfrie e deixe pingar. Isso concentra o álcool. Não se preocupe, as pessoas na Mesopotâmia faziam isso em 3.000 anos antes de Cristo usando potes de barro. Aqui entra um dos principais processos de separação da engenharia química, que também é o terror dos alunos quando tem que estudar especificamente sobre isso, que é destilação. Destilação se baseia no princípio de diferenças de temperaturas de ebulição ou de pressão de vapor. Se duas ou mais substâncias têm pressões de vapor bastante distintas uma das outras, então eu consigo fazer a separação dela somente com o processo de evaporação e condensação também. Como assim? Você vai começar a sua evaporação, está esquentando a sua mistura. Conforme você vai atingir a primeira temperatura de ebulição, a sua substância mais volátil ela vai ser a primeira a passar para o estado de vapor. O problema é que com isso ela acaba carreando as outras substâncias menos voláteis. E se você está querendo a substância mais pura possível, então você vai precisar fortificar essa separação. A gente consegue fazer isso se a gente for toda hora usar a evaporação e a condensação. Por quê? Porque depois da primeira evaporação, se eu voltar a condensá-la e depois evaporar, uma parte da substância acaba saindo. Essa parte carrega a maior parte das substâncias menos voláteis. Então, aquela com a fração com maior quantidade da substância mais volátil volta de novo para
para o estado de vapor. Se eu ficar repetindo esse processo diversas vezes, eu estou aos poucos purificando a substância mais volátil. Só que é impossível da gente chegar em 100%. Então, aquele pote de barro que ele havia feito tendo algumas curvas. Essas curvas são bastante importantes, porque é com elas que ocorre o processo de condensação, para você poder repetir a evaporação no andar mais em cima. E cada vez que ocorre uma nova condensação, você está criando um novo prato teórico para a sua torre de destilação. Uma torre de destilação é composta de diversos pratos teóricos, ou seja, vários andares, uma acima da outra, na qual quanto mais você subir, mais você está fazendo o processo de condensação e evaporação, tendo uma substância mais volátil, mais pura nesse processo. Pessoal, em planta industrial, projetar uma torre de destilação é um trabalho do cão. Nossa, é muito difícil. Por quê? Porque para uma dada especificação de produto, como por exemplo, essa destilação em brand que o Senku está fazendo, eu quero ter 99,5% de álcool no seu destilado. Com isso, eu preciso calcular o número de pratos teóricos e não só isso. Caso seja uma destilação contínua em vez de baterada, como ele está fazendo aí, eu preciso também calcular o prato ótimo, ou seja, em qual prato vai entrar a minha vazão de alimentação. Só para poder diferenciar aqui. Destilação batelada é você pegar a sua matéria-prima e começar o seu processo a partir daí. A contínua não. A contínua eu tenho uma vazão constante da minha matéria-prima entrando na minha coluna e eu fazendo a destilação daquilo. Uma explicação rápida de uma torre de destilação contínua seria o seguinte. Primeiro temos a vazão de alimentação entrando lateralmente na nossa coluna. Normalmente ela vai ter uma fase vapor e uma fase líquida, já que todo líquido tem uma dada pressão de vapor, certo? Então o que vai acontecer dentro da torre? Bom, se apenas deixarmos o líquido descer e o vapor subir e acabarmos por aí, fizemos separação alguma nessa fonte de matéria-prima. A gente precisa fazer o seguinte, precisamos fazer com que o vapor subindo precisa descer de volta como líquido. E é a mesma coisa com o líquido que desceu da vazão de alimentação. Vai descer e no fundo da torre voltar a subir como forma de vapor. Porque tanto no condensador quanto no ebulidor, apenas uma parte da substância inicialmente começa a sofrer esse processo físico de mudança de fase. Então uma parte dela você pode já ir retirando e a outra você retorna como refluxo de volta para a torre. O vapor subindo através do ebulidor, o que nós temos de frações aqui? A maior parte dela é da substância mais volátil. Se a substância mais volátil que compõe a maior parte desse vapor que está subindo e entrar em contato com o vapor que tem menos dessa substância mais volátil, por conta dessas duas concentrações diferentes, aquela que tem a concentração maior passa para a de concentração menor. Por isso que eu faço esse refluxo e eu preciso de um contato íntimo entre as fases líquido e vapor a cada andar dessa torre, porque a cada andar ocorre essa troca de massa entre essas duas frações. E aí eu consigo fazer uma separação boa com isso. Se você ainda não entendeu, fica tranquilo. Realmente é bem difícil de entender esse processo de destilação à escala industrial, tendo que usar uma torre de destilação, tendo que estudar razão de refluxo, condensador que pode ser parcial ou pode ser total, por qual você tem que escolher, também o número de pratos teóricos. Isso tudo é bem complicado e exige um vídeo aula separado por parte para poder explicar direitinho como funciona. Tanto é que os meus primeiros vídeos do canal são em relação a isso, enquanto eu estava fazendo essa matéria para fechar a faculdade. Eu resolvi fazer uma videoaula para poder estudar mais a fundo essa disciplina e poder passar sem maiores problemas. Agora, para fechar esse assunto de destilação, vou explicar sobre destilação brand, que é o que o Senku menciona aqui. É um tipo de destilação feita para fazer bebidas alcoólicas e consiste de 3 etapas: a fermentação, a destilação e a maturação. A fermentação consiste em usar leveduras, que são fungos especiais para poder fazer a fermentação alcoólica do açúcar presente na matéria orgânica. Com as matérias orgânicas temos vários tipos, aliás, é por conta disso que a gente tem várias bebidas alcoólicas de diferentes sabores por conta disso. O vinho, por causa da uva, vodka por causa de batatas, cereais e também de mel, pode ser usado também. Arroz, pode produzir saquê. No caso do vinho, que você tem que usar as uvas, você esmaga elas para liberar o suco, que é onde tem o açúcar armazenado ali. Daí vem os fungos, trabalham em cima daquilo ali e a sua fermentação alcoólica produz duas substâncias, o dióxido de carbono e o etanol. Dióxido de carbono pode ser inserido no líquido para poder fazer, por exemplo, a champanhe, que tem dióxido de carbono dentro, gás,
ou para ser liberado para a atmosfera, enquanto que o etanol vai ficar ali dentro do líquido. Só que um dado muito curioso disso é que, se a gente for comparar, por exemplo, a batata e a uva, é muito mais fácil do fungo extrair o açúcar da uva, que está no estado líquido, do que da batata, que ainda vai estar no estado sólido, mesmo que você amasse a batata para poder facilitar essa fermentação. Tanto é que esse é um dos motivos que fazem a vodka mais cara que o vinho. Daí é necessário um certo tempo esperando essa fermentação acontecer. É claro que ali eles não têm como controlar a quantidade de fungos ali presente, então eles acabam demorando 3 semanas. Agora, se a gente quiser fazer em casa, é bem mais rápido, porque a gente tem disponível no mercado fermento biológico, que é um concentrado de fungos ali para poder fazer a fermentação. Então você pode até fazer um pão artesanal e que deve ficar pronto algo entre 1 a 3 dias, dependendo do quanto você queira que o pão cresça. Depois da fermentação vem a destilação, que eu já havia explicado, e então a maturação. Maturação basicamente é o processo que deixa a bebida descansar em barris de carvalho. Quanto mais tempo fica descansando, mais o aroma fica forte, pegando bem o sabor do carvalho e o aroma da substância orgânica que originou aquela bebida. Inclusive, eles têm uma trilha sonora que nossa, é muito boa, me deixa até arrepiado, porque é naquela parte que o Taiju se encontra com o Senku e eles vão até a base dele e começa a tocar essa música e vai explicando que vai querer revitalizar toda a civilização, e tem aquele foguinho que sai daquela chama que eles tinham feito e que vai se transformando nas principais figuras ali, avançando de tecnologia. Nossa senhora, cara, é muito bom aquilo. Ah, muito bom. Agora, quanto à dublagem, eu não sou nenhum profissional nisso, beleza? Eu não sou ator, não faço nenhum trabalho de dublar personagem, então aqui a minha análise é somente de telespectador, o que eu senti assistindo a esse episódio. Bom, em primeiro lugar, eu achei que ficou bem legal a escolha dos dubladores para poder dar a voz para esses personagens, embora por Taiju, eu senti que a voz dele tá um pouquinho grossa para alguém que tem menos de 18 anos. Porém, isso é passar. É perfeitamente possível que um garoto com menos de 18 anos tenha uma voz bastante grossa e também uma barba completa, com bastante pelo no corpo. Enquanto que outros meninos só vão ter o primeiro pelo de barba depois de 24, 25 anos de idade. E também teve um certo erro no primeiro nome que o Taiju fala, logo no início do episódio. Ele chegou e falou Senkan. Senkan? Como assim? Quem é Senkan, sabe? Mas eu entendo que isso é para tentar não dizer o nome do personagem, porque tem a sílaba que em japonês é kana, que é ku. E assim, ku pra gente tem outro significado, bem mais pejorativo. Mas assim, por meio do episódio ele fala o nome do protagonista e ele consegue falar certo. Inclusive com essa sílaba com um tom mais seco, que é o correto, é como que os japoneses falam. A gente dá uma entonação bastante no último U, enquanto que os japoneses iniciam com esse tom mais seco. E o Zuhira, perfeito, nada a reclamar. E agora o Senku, ele dá pra ver bastante profissionalidade no dublador, ele tem uma técnica boa, porém eu ainda senti um pouquinho de faltando uma certa empolgação, uma certa alegria em certas falas dele. E é até irônico dizer isso, porque em muitas falas desse primeiro episódio, o próprio Senku ele fala que tá se sentindo muito empolgado, que é muito empolgante ver aquilo acontecer. Não sei, né? De repente uma fala ou outra ali que você mandou ali, não pareceu ser tão empolgante não, cara. Mas fora isso, eu achei que ficou muito bom tecnicamente falando, e é bem provável que nos futuros episódios fique até melhorzinho isso. De qualquer forma, você pode até comparar como que é a voz no original em japonês, e ali sim, quando certo experimento acontece, dá pra sentir uma alegria na voz do personagem, em tentar saber como que o experimento vai dar certo, né? Qual vai ser o resultado aqui, se de repente pode dar errado e vai ter que refazer aquilo dali. Realmente dá pra sentir uma empolgação na voz dele. E na versão brasileira, nem tanto, mas pode ser que as coisas mudem. Bom, pessoal, vou ficando por aqui e eu espero que vocês possam fazer seus comentários, talvez tirando dúvidas comigo sobre alguma coisa que eu não expliquei direito para poder desenvolver isso melhor, ou então alguma coisa que você queira comentar sobre essa dublagem em brasileiro, como que é a sensação de ter seus personagens favoritos receberem um tratamento especial em português brasileiro. Então, gente, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.